Bom dia, meu nome é Bruna Ribeiro Souza, eu faço o curso de Ciências Contábeis na modalidade EAD na UniGoiás. Esse vídeo ele é uma das atividades da disciplina Tópicos Integradores, Perícia Contábil, onde nos foi solicitada a leitura crítica de um artigo dentro das temáticas propostas. Eu escolhi um artigo publicado em 2024 na revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que aborda o tema de perícia contábil e fiscal. O artigo selecionado foi Preferências nas formas de adesão aos parcelamentos especiais pelas companhias abertas brasileiras. Nesse primeiro slide, nós vamos tratar sobre o problema e a justificativa desse estudo. Eu vou começar fazendo um resumo do artigo selecionado, tá? No Brasil, desde 2000, são desenvolvidos programas de regularização de dívidas tributárias, com o propósito de resolver as dívidas ativas e cobrar os débitos derivados de irregularidades fiscais dos contribuintes. Inicialmente, esses programas eram conhecidos como Programa de Regularização Fiscal, que é o REFIS. E, posteriormente, em 2017, surgiu o Programa Especial de Regularização Tributária, com a sigla PERT. Esse artigo ele trabalha com essa problemática. Como as companhias abertas brasileiras escolhem aderir aos programas especiais de parcelamento tributário, como o PERT. Lembrando que aqui nós estamos tratando de empresas de capital aberto, que são aquelas que negociam suas ações e outros valores mobiliários no mercado de capitais, como a Bolsa de Valores, permitindo que qualquer pessoa consiga investir nelas. Esses programas, ele permite que empresas renegociem suas dívidas fiscais com condições diferenciadas, incluindo prazos estendidos e descontos. Saber como essas companhias optam por diferentes modalidades pode orientar tanto políticas públicas quanto práticas contábeis e periciais. Além disso, auxilia os profissionais da contabilidade e auditoria a entenderem melhor os comportamentos fiscais das organizações. Nós vamos passar agora para o slide referente aos objetivos das pesquisas. O objetivo da pesquisa ele é dividido em objetivos gerais e objetivos específicos. O objetivo geral dessa pesquisa foi o quê? Foi analisar as formas de adesão das companhias abertas brasileiras aos programas especiais de parcelamento tributário. Esse é o objetivo geral da pesquisa. Dentre os objetivos específicos, nós podemos citar quais? A identificação dos padrões de adesão, a avaliar se o tipo e o montante da dívida influenciam a forma da adesão e investigar a existência entre a relação, ou seja, a relação entre as características das empresas e as suas escolhas. Analisar o critério de elegibilidade, duração e incentivo aos programas. Vamos falar agora sobre a relevância e a contribuição desse estudo para tanto as contribuições práticas quanto as contribuições acadêmicas e contribuições normativas. Entre as contribuições práticas, nós podemos citar como que vai nos ajudar a interpretar os comportamentos empresariais ligado ao planejamento tributário. Vai avaliar as consistências das escolhas fiscais, com base em evidência. E pode ajudar na emissão de pareceres técnicos mais fundamentados em processos judiciais ou administrativos que envolvem tributos parcelados. Por exemplo, um perito pode analisar se a adesão a uma modalidade específica ela foi feita com base em critérios técnicos ou apenas para adiar obrigações. Dentre as contribuições acadêmicas, podemos citar também o aprofundar como a melhoria para
Aprofundar o entendimento sobre a gestão de passivos fiscais, algo que é pouco explorado hoje em dia. Oferecer dados concretos de como companhias abertas tomam decisões relacionadas a refinanciamentos tributários. Vai estimular novas pesquisas sobre o comportamento corporativo em relação ao fisco. As contribuições normativas, dentre as contribuições normativas, nós conseguimos entender melhor o perfil das empresas que aderem aos parcelamentos, avaliar quais são os incentivos mais eficazes para a regularização fiscal e repensar o desenho dos programas como o PERT, com base em evidências reais de adesão. Esse tipo de estudo, ele pode ajudar o governo a criar programas mais eficientes, com maior arrecadação e menor inadimplência futura. Os principais referenciais teóricos, conceitos e referências utilizadas nesse artigo são: dentre os conceitos, podemos falar de parcelamentos tributários, que são esses programas oferecidos, gestão de passivos fiscais, que é a forma como as empresas controlam e planejam o pagamento de suas dívidas tributárias, e o planejamento tributário, que são as estratégias legais para minimizar a carga tributária. O artigo faz justamente essa relação entre a adesão ao parcelamento com a busca de empresas por otimização financeira e redução de riscos. A base teórica do artigo está na relação entre os incentivos fiscais e as decisões financeiras corporativas. Ou seja, o governo ele oferece incentivos tributários, como parcelamentos e benefícios. As empresas, diante desses benefícios, tomam decisões estratégicas que impactam seus resultados financeiros. Sobre a metodologia utilizada nessa pesquisa, ela utilizou uma abordagem quantitativa e descritiva, com dados secundários coletados de 166 companhias de capital aberto brasileiras, que aderiram ao PERT. Foram analisadas informações sobre os tipos de parcelamento escolhidos, o valor das dívidas renegociadas, os prazos estabelecidos e as características das empresas, como o setor de atuação e tamanho da dívida. A análise estatística descritiva permitiu identificar padrões e tendências na adesão do programa. Dentre os resultados que conseguimos identificar nesse artigo, podemos citar que a grande maioria das empresas elas priorizam prazos longos, reforçando o foco em aliviar o impacto imediato no caixa. Quase 70% das adesões também foram feitas por empresas com dívidas tributárias expressivas, confirmando a relação entre o volume do passivo e a decisão da adesão. Outro grande volume de empresas priorizam a adesão rápida e o perfil de adesão vieram de setores considerados de maior risco, o que sugere em regularização de débitos para evitar sanções. Aqui eu identifiquei alguns principais achados desse artigo, em que a gente pode citar que as companhias se preparam estrategicamente para a regularização tributária, é um estudo dentro da corporação. As demais dívidas tributárias vêm apresentando uma diminuição gradual na arrecadação desde o início do programa de 2017 até 2019. Bancos, mineradoras e energia elétrica são as atividades que mais devem tributos para a União. 0,6% das empresas devedoras e ativas são responsáveis por 70% do total de débitos, concentrando as dívidas tributárias nos grandes devedores. 50% das companhias com maiores valores refinanciados são do setor de alimentos e bebidas. A recorrência de adesão demonstra o problema dos programas com contribuintes contumazes, cujas dívidas somam mais de 109 bilhões.
Aqui nós vamos falar sobre as considerações finais e depois de algumas limitações presentes dentro do artigo. Os autores nesse artigo, eles discutem que a escolha por modalidades de parcelamento com prazos mais longos podem refletir estratégias de planejamento financeiro para maximizar o capital de giro. A decisão ela está alinhada com a busca por flexibilidade e segurança diante das obrigações fiscais. Esses resultados indicam a necessidade de um olhar atento dos peritos e auditores sobre os impactos desses parcelamentos nos balanços das empresas e nos processos judiciais ou extrajudiciais que envolvam questões fiscais. Agora vamos falar sobre umas limitações dentro desse artigo, que podemos falar que ele se restringiu às companhias abertas, o que pode limitar a generalização dos resultados para empresas privadas ou menores. Além disso, baseou-se em dados públicos, o que não pode captar aspectos subjetivos mais profundos por trás das decisões das empresas. E podemos falar então de algumas sugestões para estudos futuros, que podemos utilizar a análise de comportamento de empresas privadas quanto à adesão desses parcelamentos fiscais, investigar os impactos financeiros de longo prazo dos parcelamentos sobre a saúde financeira das organizações e explorar o papel dos profissionais de perícia e auditoria na avaliação e validação dos parcelamentos. No último slide, a gente colocou a adesão por setor econômico, que, como já falamos anteriormente, a construção civil é o maior deles. Obrigado e bom dia.